É com muita alegria que eu, Maísa Fernandes, do PSOL de Cataguases, tá aqui nossa bandeira, PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, vamos iniciar os trabalhos bem interessantes na área de comunicação, divulgação de ideias, de fatos ocorridos em Cataguases. E para o nosso primeiro trabalho, a gente tem assim, o prazer, a felicidade de ter em Cataguases, esses dias, nos visitando, a nossa companheira cataguasense, Adriana Nascimento. Adriana Nascimento. E aí nós conseguimos raptar a Adriana um pouquinho, uns minutos, nessa tarde, para a gente poder fazer essa gravação e daqui a pouco levar ao ar, para que todo cataguasense consiga ouvir a experiência da Adriana e o que ela tem para comentar, para conversar conosco, para nos ensinar, nos orientar. E hoje eu estou aprendendo muita coisa com ela, só nessa gravação aqui, viu? Então tá aqui, seja bem-vinda no estúdio. Eu agradeço, PSOL. Agradeço, uma honra, né, estar inaugurando, né, o estúdio Inaugurando, PSOL em Cataguases. Me sinto lisonjeada e honrada, né, porque a gente precisa de espaços, né, para discutir assuntos de extrema necessidade para a nossa comunidade no geral, né, para a nossa população cataguasense, principalmente falar sobre a importância das políticas públicas, né? Sim. Que muita gente não tem muita noção. E isso, Maísa, eu não somente como profissional da área social, como assistente social de formação, né? Pós-graduada aí, né, em gestão pública e gestão de serviço social, pós-graduando em, né, novamente, fazendo uma outra gestão pública e também gestão de projetos, né? Já estou entrando também na área do ESG, né? Que é uma área que está em grande crescimento aí na área social e cultural, né? E assim, pensando muito além, né? Justamente hoje, num dia especial, né? Que é o dia do assistente social. Né? Então, a gente está aqui para bater esse papo, né? Uma troca de experiências, né? Porque aqui eu sei que eu vou aprender muito, a gente né? vai conviver. E a gente vai fazer essa troca aqui bem bacana para esse bate-papo. Com certeza, com certeza. Ô Adriano, nós estamos aqui realizando um projeto do PSOL, né? Que é a gente ter um pequeno espaço para nós recebermos os amigos, os companheiros de lutas. E é um movimento PSOL, socialismo e liberdade. Então, a gente tem uma posição socialista, nós defendemos o socialismo, o bem-estar da comunidade. Todos temos direitos. Sim. Eu falo assim, se você nasceu, você tem direito. Então, é ter todos os direitos necessários para uma vida digna. E é isso que a gente acredita. E é nisso aí que a gente bate na tecla, que a gente luta e vem tentando desenvolver. E a gente acredita também que Cataguases está precisando desse espaço de diálogo. Porque tem muita gente boa em Cataguases, tem gente de luta. Tem. Né? E nós precisamos dar esse momento para o cataguasense dialogar, discutir, apresentar suas ideias. E é essa a nossa proposta nesse estúdio do PSOL, MES, que é a nossa corrente do PSOL em Cataguases, Movimento Esquerda Socialista. Mas conta para nós, o foco aqui hoje é você, tá? Conta para nós. Tem muito tempo que você está fora de Cataguases. Sim, vamos fazer 10 anos já. Isso tudo? 10 anos fora de Cataguases. Eu lembro de você na sua juventude, que eu sou mais velha que você. Então eu lembro de você na sua juventude em alguns trabalhos aqui em Cataguases, tá? Não dos trabalhos da área cultural que você já comentou comigo anteriormente, sim. Né? Mas eu lembro de você, mas depois você sumiu. Aí você sumiu, não sei o que arrumaram, né? Pra onde que foi? Aí você foi direto para São Paulo? Fui para São Paulo. Cataguases chegou um momento em que as coisas estavam muito difíceis, né? A gente que vem de periferia, né? E que sonha alto, sonha grande, né? Sim. E para muitos, às vezes, o sonho se torna impossível. Verdade. Né? Mas o sonho nenhum é impossível. Uhum. Eu descobri isso a partir do momento que eu saí de Cataguases, viu? Certo. Sonho nenhum é impossível. Colocam nas nossas mentes que é impossível. Né? A gente tem que ficar naquele mesmo lugar ali e se aconchegar ali que tá tudo bem. Uhum. Eu sempre tive umas visões idealistas, aos olhos de muitos. Idealista demais, né? Tá sonhando demais. Que é isso? Mulher preta, periférica, homoafetiva. Tá querendo sonhar demais aqui nessa cidade, né?
E eu ia para lutas, Maísa. Uma delas foi um marco muito importante na minha vida, que foi o movimento LGBTQPIA+, de Cataguases, o antigo movimento gay de Cataguases, né? Foi uma luta que foi construída com muito sacrifício, né? Fui presidente durante 5 anos, né? Naqueles 5 anos que colocamos paradas na Avenida Astolfo Dutra, você lembra, né? Lembro. Essa articulação toda. Só que ainda a gente vivia à base de... sem um alicerce, né? Sem uma estrutura de políticas públicas voltadas para esse público. A gente não tinha conhecimento. A gente estava entrando numa luta sem conhecimento, mas a gente estava buscando, né? Entender, conhecer. E foi assim, uma das lutas que foram de grande importância para a minha vida, porque não defendendo não só meu direito dos outros, né? De todos. E foi uma luta muito grande, só que com o passar do tempo, né? Cataguases tem essa questão, infelizmente, desse coronelismo, né, para muitas coisas, né? Ainda a gente vive uma cultura coronelista em Cataguases, sim, que é assim, que é assustadora ainda, né? E tudo que é diversidade que vem com a força, não sei o que acontece em Cataguases, que arruma um jeito de apagar. E muitas coisas foram me deixando tristes, né? Em Cataguases eu estava aqui bem decepcionada, né? A gente tem momentos da vida da gente que a gente, né, que agir muito com a emoção, sem a razão, né? Por vários momentos, acho que todo ser humano é assim, né? A gente vai muito com a emoção, sem a razão, a gente mete os pés pelas mãos, a gente erra, como todo ser humano. É natural. Já errei muito, como todo ser humano. Só que chegou um momento que eu vi que as portas estavam se fechando, né? Comecei a realizar um trabalho também voltado para a cultura periférica, a cultura do hip hop, a cultura do funk. E uma das coisas que me doeu muito, que eu ouvi enquanto profissional, na época eu estava atuando na prefeitura como oficineira, né, de artes, que eu cheguei a ouvir comentários desse tipo: como que deixam, desculpa aí aos, né, os telespectadores aí, aos ouvintes, né, que estão, a forma com que eu vou falar agora, mas eu ouvi uma vez de profissionais, né, da área que eu estava atuando, que eu sempre fui apaixonada com a área social, escolhi ser assistente social, não foi à toa, é algo que está dentro de mim desde muito tempo, e eu ouvi a seguinte frase: como que deixam uma sapatão da aula de dança para crianças? Certo. Eu ouvi isso. Isso me doeu muito, Eu lembro que uma vez eu coloquei minha filha dançar num evento, como eu fui criticada. A Maria Clara, ela tinha 6 anos, 6 para 7 anos, né? Hoje ela está com 26 anos, e coloquei ela dançar num evento da Parada do Orgulho LGBTQIA+. Maria Clara fez uma pirraça, queria dançar, ela viu as drags lá em cima e queria dançar, e colocamos ela para dançar. Aí aquilo foi, né? E foi, sabe? Então, assim, muitas críticas mexendo no seu contexto pessoal, né, da sua vida em particular, e alinhavam muito essas coisas. E chegou um momento que eu olhei, o problema não sou eu aqui em Cataguases, o problema são as pessoas, não sou eu. Eu não estou fazendo nada de errado, eu estava no meu lugar de fala, certo, né? Eu sou uma profissional, independentemente daquilo que eu escolhi ser na minha vida, eu tinha o direito de trabalhar da forma, então muitas coisas foram me doendo. Só que chegou um momento que eu fiquei completamente assim, chateada com tudo em Cataguases, mas não com a cidade de Cataguases, não com a cidade em si, com algumas pessoas. Sim. Mas o que mais me potencializou a ir buscar conhecimento e a voltar gigante, né? Um dia eu vou voltar, mas vou voltar gigante. Eu prometi que gigante. Então tá, é garantida a sua volta. Gigante. Ótimo. Vou voltar gigante, você pode ter certeza. Mas gigante, não de ambição, de conhecimento. Sim. Sabe? Que é o que nós precisamos. De conhecimento, de entendimento e principalmente valorizando as minhas origens, as minhas raízes. Porque onde eu vou, nas minhas redes sociais, as entrevistas que eu dou lá fora, tudo que eu faço, com grandes personalidades que eu encontro lá fora, eu sempre falo da minha querida Cataguases e do local que eu nasci e fui criada, que é a minha querida Zona Aérea, o bairro Leonardo.
porque eu sou apaixonada. É, Né? E tenho orgulho de vir para Cataguases e ficar lá no cantinho da casa da minha mãe, e andar descalço pelo bairro, ir no boteco de um amigo, sabe? Porque foi lá que eu cresci. Minhas origens foram ali. Sim. Sua formação. Minha formação como ser humano é com aquela comunidade. Uhum. E vai continuar para a vida. Porque um dia eu vou voltar para cá. Então, eu fui em busca de conhecimento, né? E o que mais me potencializou a ir para fora, a dar um rumo na minha vida profissional e a engolir conhecimento, principalmente foi quando eu fui na Câmara de Vereadores uma vez, né? E eu lembro que eu estava numa discussão com um vereador e um certo vereador ele virou para mim e falou a seguinte frase, né? Você pode falar, brigar o quanto você quiser, você não tem um diploma para bater de frente comigo. Então, o cidadão cataguasense não tem direito de reivindicar? Sim, aí eu não tinha o diploma. Aí eu falei, isso que me impulsionou mais ainda, sabe? Foi uma mistura de emoção, sabe? De ódio, de tudo. Me veio assim, sabe? Falei, pois sim, né? E aos 35 anos de idade, fiz a prova do Enem, sem ninguém saber. Né? Na época, só minha filha que sabia, eu falei, Maria Clara, eu vou fazer a prova do Enem e vou tentar realizar um sonho. Você já está com quase maior de idade, né? Porque ela estava com 17 anos. Falei, eu vou realizar um sonho de ser assistente social, estudar na maior escola social desse planeta, que é a cidade de São Paulo. E eu vou embora para lá e seja o que Deus quiser. Pois tudo deu certo, né? Fiz o Enem aos 35 anos de idade e a partir do Enem abriram as portas para 8 universidades lá. Escolhi a que era, né, mais acessível. No começo não foi fácil, Com certeza. Foi muito difícil e eu só fui para lá com a bolsa da faculdade, eu não tinha mais nada. Quer dizer, muita coragem, muita determinação, mais nada. Muita força interior para enfrentar Sim, e com muito orgulho, né? Fui usuária da rede socioassistencial da cidade de São Paulo, né? Passei pelo serviço da cidade de São Paulo e hoje sou uma profissional. Uma profissional e graças a Deus lá com relevância, conhecida na área, conhecida na rede. Entro e saio a hora que eu precisar em qualquer local público, seja falar com o prefeito, né, com a secretária, enfim, né. Participo de grandes projetos, um dos maiores projetos hoje da Prefeitura de São Paulo, que são as Vilas Reencontro, né. Como que são essas vilas? São moradias transitórias, né. São casas modulares, né. Eu trabalho, né? Eu trabalho na maior Vila Reencontro de São Paulo, né? Que fica, né, na região, na zona sul de São Paulo. Eu trabalho na maior, né? E assim, é um projeto que atende famílias, né? Que estão naquele aval já de autonomia, né? Saírem da situação de vulnerabilidade, já entram nas vilas, né? Já recebem ali todas as instruções para empregabilidade, né, para toda uma estrutura. Ali nesse projeto de moradia transitória, eles moram ali durante 2 anos. Depois de 2 anos, eles vão para um outro programa, né, também, que é acompanhado pela prefeitura, que é o Auxílio Reencontro, e dá o suporte aí de mais 2 anos de aluguel para essa família, e dali para ela ter autonomia, para sair dessa situação de vulnerabilidade. Que é um dos xodós aí dos programas, né, da Prefeitura da cidade de São Paulo, né? Então, assim, e lá eu tenho muitas inspirações, né? Você tem trabalhos seus, também, projetos também seus. Tenho, além de estar atuando, né, em 2 projetos né, que são ligados à Prefeitura como assistente social, eu tenho o meu projeto Arte como instrumento de transformação no social, justamente potencializando tudo que eu fazia aqui, quando eu trabalhei na área social, tudo que eu fazia em Cataguases. Você levou para São Paulo? Levei para São Paulo, porque as portas se abriram. Lá não foi motivo de crítica levar a arte para o social, pelo contrário. Me abriram as portas de maneiras assim que tem horas que me assusta, né? Às vezes o telefone toca, pessoas assim que eu nunca imaginei que estaria me ligando. Poxa, Adriana, gostaria de conversar com você. Quero que você venha dar uma entrevista aqui pra gente, sabe? Né? Então, assim,
E através desse projeto Arte como Instrumento de Transformação Social, que eu levo arte e cultura para as pessoas em situação de vulnerabilidade. O dito morador de rua. Isso, principalmente com a Pop Rua, da cidade de São Paulo. E meu trabalho começou a ficar conhecido muito aí. Aí foi um alastro aí do meu trabalho em São Paulo, né? E cada dia mais vou me preparando, né, Maísa? Me capacitando, não paro de estudar. E você consegue apoio financeiro para desenvolver esse trabalho? Sim. Consegue? Sim. Ótimo. Sim, bastante apoio financeiro, visibilidade incrível, né, das pessoas lá, né, de pessoas que às vezes eu nem imaginaria, né, que teriam um olhar para o projeto, né, que tem hora que assusta, né, quando o telefone toca, às vezes, é aquilo que eu te falei, né, às vezes eu pego, mas eu sou assessor de fulano, de tal, gostaria de falar com a Adriana, aí eu, né, começo a tremer, falei, caramba, nossa, a gente viu o seu projeto, enfim, assim, e esse projeto, no Arte como Instrumento de Transformação Social, ele tem crescido cada vez mais, com muita humildade, né, porque nas minhas horas vagas eu me dedico a ele, né, porque eu trabalho 12 horas por dia como assistente social, trabalho em 2 projetos e articulo essas ações, né, extra, né, fora do trabalho, e ele tem crescido muito, né? Então, sua vida é muito agitada, bastante. De domingo a domingo? Domingo a domingo. É o estilo de São Paulo, né? Domingo a domingo, não para. Certo. E outros profissionais também te apoiam? Você tem essa presença de companheiros, amigos? Sim. O que mais me inspirou em São Paulo, Maís, é que são profissionais, eu lido com profissionais como eu, né? Como eu, pessoas homoafetivas como eu, né? Muitos profissionais da área social, né? Eu tenho, né, 2 coordenadores incríveis, né? Um deles, todos os 2, né? Um dos meus chefes, homens pretos. Homens pretos. Bom. Né? Coisa que você não vê por aqui em Cataguases, né? Porque ainda, infelizmente, né, no poder público há uma seletiva, né? De etnias, né? Para quem serve para o cargo XYZ. Quando eu me deparei, quando eu comecei a trabalhar como oficineira no Centro de Referência da Diversidade de São Paulo, Bruna Valim. Bruna Valim foi uma mulher incrível, né, de muita luta, mulher trans, e infelizmente no período da pandemia, né, ela acabou falecendo. A Bruna foi uma das pessoas que me ajudou muito, né. Quando ela estava viva, eu participei da equipe, né, da Parada do Orgulho LGBTQIA+, da cidade de São Paulo. Trabalhei durante 3 anos, né, junto com a Bruna, né. Fui DJ da parada, toquei no trio lá para aquele mar de gente. E a Bruna era uma pessoa muito incrível. E a Bruna me inspirava muito, porque uma mulher trans que era responsável, uma das responsáveis por um dos maiores projetos de diversidade da cidade de São Paulo, ela unia a mulher trans, né? A mulher trans que vivia nas ruas, ela unia a mulher trans que vivia nos condomínios, ela unia o público LGBTQIA+, com a força, sem separar, sabe? Certo. Você não, pelo contrário, ela abria as portas. E a Bruna foi uma das pessoas que acreditou muito no meu trabalho, né? Bruna Valim, o nome dela, né? Hoje o Centro de Referência faz uma homenagem a ela. Então, assim, eu vi pessoas como eu, né? E detalhe, essas pessoas se capacitando, estudando. Eu falei, tá aí, é isso que eu preciso fazer. E tá conseguindo realizar. Estou conseguindo, graças a Deus, né? A gente sente essa falta aqui em Cataguases, né? Dos espaços onde as pessoas possam se fazerem presentes, sendo respeitadas, apresentando o seu aprendizado, né? Aquilo que elas gostam também de fazer. E porque se nós estamos vivos, há espaço para todo mundo. Tem que haver a solidariedade, o compartilhamento, no lazer, no trabalho, nas relações familiares, em todos os segmentos da nossa vida, compartilhar, entendeu? E sem essas separações todas que nós encontramos na nossa sociedade. E a condição para que a pessoa possa se capacitar para cada vez mais ela exercer os trabalhos, as atividades que ela escolher. Eu tenho, hoje não tenho mais, porque eu até já passei por cima, mas o meu sonho, desde os 12 anos de idade, era ser psicóloga.
Eu, com 12 anos, através de uma novela, eu conheci o que era psicologia, vendo o trabalho de uma psicóloga. Eu achei aquilo a coisa mais fantástica da minha vida, aos 12 anos de idade, né? Nossa, eu quero fazer isso. Isso é muito legal. Você sentar e ficar ouvindo o problema e ajudar a pessoa a pensar sobre o problema. Mas ainda é hora. Menina. Dá tempo, dá tempo. É. Dá tempo. Aí eu peguei, achei aquilo maravilhoso e fui alimentando aquele Sim. sonho. Mas pobre, preta, sem dinheiro, né? Sem condição familiar para ter esse apoio, né? Na década de 70, para sair de Cataguases, buscar uma cidade maior para fazer Sim. o curso, eu não tive essa condição. Então foi uma coisa que foi abortada, né? Não deu, segui outros caminhos. Sou uma professora, acho que a educação, acredito muito que a educação me ajuda demais nos aprendizados que eu precisava adquirir para a vida, acredito muito nisso, né? E eu fui entrando depois na área das terapias. Fui entrando devagar na área das terapias, né? Porque é um sonho. Então, se você vê possibilidade, você começa a realizar. Mas a gente tem essa carência em Cataguá. Não tem mais a faculdade, a FIC, a antiga FAFIC. Sim. Nós não temos mais em Cataguases, né? E a gente está sempre reclamando que tudo vai para Campolina e nada fica aqui em Cataguases. Então, essa falta de toda uma estrutura para que a gente consiga segurar os nossos jovens aqui. Eles estudarem por aqui, ou eles estudarem e voltarem para exercer suas tarefas em Cataguases, e a gente não tem isso, né? Não, falta muito disso, né? E uma coisa que você falou aí sobre a estrutura pública, para que as pessoas tenham aquilo que elas necessitam. Sim. A gente não tem, principalmente no grupo LGBTQIA+, não é assim? Isso. Eu estou aprendendo devagarzinho LGBTQIA+. Então a gente não vê essa estrutura, né? Às vezes a gente até tenta, no pessoal, fazer algumas aproximações, mas ainda não tivemos um sucesso realmente em relação a isso, sabe? Porque a gente vê a necessidade e isso me preocupa. Como é que essas pessoas estão? Como é que esses companheiros de vida estão? Como é que estão vivendo? O que eles realmente querem? Eles querem isso ou aquilo porque é isso que estão dando para eles ou porque eles acreditam que é o melhor para eles e elas, né? Mas falta essa estrutura para que a gente desenvolva um trabalho. Essa estrutura, ela surge a partir das políticas, né? Das políticas públicas, né? São extensas ao público LGBTQIA+, são extensas, né? Mas como são tratadas essas políticas aqui em Cataguases? Necessita-se criar um centro de referência de diversidade para atender essa população LGBTQIA+, porque o cidadão cataguasense, homoafetivo, né? Que tem condições financeiras, não que ele não vá se preocupar com outro companheiro, não é isso que eu estou falando. Sim. Ele está no seu lugar de tranquilidade. Eu tenho meu emprego, eu tenho minha estrutura, mas isso. E aqueles que não têm o emprego, né? Que não têm a sua estrutura, né? Eu tenho uma referenciada lá em São Paulo. Hoje é uma grande artista. Ela começou no projeto Arte como Instrumento de Transformação Social. O nome dela é Cristiane Carunini, né? É uma mulher trans. Eu atendi a Cris, ela ainda como uma mulher trans que vivia ali nas calçadas, né, à mercê da violência. E um dia, fazendo uma intervenção com um projeto num espaço lá em São Paulo, ela chegou perto de mim, estávamos eu e outros companheiros de trabalho, juntei todos os profissionais que eram músicos, né, da área social, falei, vamos lá fazer música para eles, vamos fazer algo. Juntamos e fomos pro palco. E ela chegou humildemente e pediu, falou assim, senhora Adriana, posso cantar uma música? Eu falei, claro, minha querida, isso aqui é pra vocês. E quando ela abriu a boca pra cantar, nossa. Aí eu até perguntei pra uma outra amiga, eu falei, quem é essa menina? Ela falou, ela tá sempre aqui, né, ela é atendida aqui. Eu falei, meu Deus do céu. E nisso não fui perdendo contato, fomos fazendo aquele trabalho, né, de acolhimento, de direcionar para as políticas de saúde, né, de acolhimento, centro de acolhimento para que ela morasse, saísse das calçadas, né. Infelizmente, né, quem está ali à mercê da vulnerabilidade social de São Paulo, tem a questão da drogadição e do álcool,
que é algo recorrente lá. Isso, né, seja em que idade for, começamos a trabalhar tudo isso com ela. Hoje ela é Cristiane Caroline, responsável por um projeto musical, casada com um músico hoje. Olha. E assim, e tá voando com o trabalho dela. Assim, é um dos meus maiores orgulhos, né? Fora os outros também, né? Poetas, rappers, sabe? Tanta galera que eu encontro fazendo esse trabalho. E ela, assim, ela é um orgulho grande, a gente se fala todos os dias, né? E tem projetos e intervenções grandes que a gente pega. Eu sempre levo, né, ela e o trabalho dela como referência. Certo. Então, assim, e é possível. Com E certeza. é possível. Só que e esses cataguasenses, né, que estão, às vezes, calados ali, escondidos, né, sofrendo, sabe-se o que, o preconceito, ainda tem a questão da aceitação da família, que ainda existe muito isso em Cataguases, né? A escola, tem né, porque é uma coisa assim que a gente não escolhe, a gente nasce, né? E eu sempre tive esse gênero masculino desde de criança. Minha mãe sempre notou isso, né? Depois de muito tempo nós conversamos sobre isso, ela falou, eu sempre notei isso em você, mas mãe sempre sabe. Certo. Mãe sempre sabe. Então, assim, só que o medo maior da minha mãe era que eu sofresse, né? Eu falei com ela, eu estaria sofrendo mais se eu estivesse levando uma vida que não era conivente a mim. Com certeza, né? Com certeza. Né? O fato de eu ter tido a minha filha foi algo que me pegou de surpresa, né? A falta de conversa, o despreparo, o medo da aceitação, né? Mas assim, a minha filha foi um presente de Deus, né? Um presente de Deus, porque se não fosse ela também, eu acho que eu não seria a mulher que eu sou hoje. Que eu sou hoje, Adriana, ela te ajudou, graças né, a ela, muito, nessa composição de responsabilidade, de ter respeito com a minha vida. Porque a gente, quando é jovem, não tem nada a perder, a gente sai metendo a cara pela vida, sem rumo. O filho, ele dá uma maturidade. Ela me deu, e chegou um momento que eu parei e pensei, não, eu preciso parar. Eu preciso parar. A gente enxerga o mundo de uma outra maneira quando você tem filho. Sim. E eu acho isso muito importante para todos nós. Muito importante. Sim. Já tem bateria para mais? Tem. Adriana, você falou aí que você pretende voltar para Cataguases. Sim. E os seus planos, assim, por enquanto, o que é, hein? Futuros essa é uma promessa que eu fiz para mim, que quando eu voltar para Cataguases vai ser para fazer a diferença. Sim. Fazer a diferença e para fazer, trazer para Cataguases, fazer para Cataguases o que não me deram oportunidade, sabe? Dar oportunidade para as pessoas, fazer a diferença em todos os sentidos. E com a bagagem que você está adquirindo, isso vai poder acontecer tranquilamente. É esse meu objetivo, sabe? Um dia eu volto. Sim. Né? Esse dia ainda vai chegar, né? Não sei se ele está breve, se ele está longe, tudo eu deixo no tempo, né? Do destino, né? E no momento certo, quando eu voltar, vai ser para fazer a diferença. Não vai ser simplesmente para vir para Cataguases. Para descansar? Não. Aposentada descansando? Não é para cruzar os braços. Isso aí as pessoas podem ter certeza. Sim. Braço cruzado, nunca mais. Nunca mais. Vocês, né? E infelizmente, assim, né? Aquela cutucada que eu recebi, né, do vereador falando, né, você pode brigar quando você quiser, você não tem um diploma. Agora você tem diploma. Né? Eu tenho, se ele precisar, eu tenho 4 diplomas. Né? Tenho 4 diplomas, mas não faço questão de apresentá-los, não. Certo. Sabe? Eu tenho 4 diplomas aí né, nessa trajetória em São Paulo. Estou buscando mais conhecimento, né? Ainda tenho uma missão ainda a cumprir muito grande em São Paulo, porque assim, eu vivi 35 anos em Cataguases. O que eu tentei em 35 anos de vida aqui em Cataguases, São Paulo me deu em 5. É mesmo? Então eu devo muito a São Paulo, devo muitas pessoas lá, né? Algumas pessoas em particular, devo muito, né? A confiança, né? O apoio, né? E as portas que me abriram, as pessoas que me abriram as portas lá. Então assim, eu devo muito a essas pessoas, ainda devo muito a Cataguases.
Sim. né? Devo muito para voltar a Cataguases, mas eu preciso ainda ter uma missão muito grande em São Paulo ainda, muito E grande lá. absorver mais informação, Sim, quer sim. mais água? Aceito. Absorver mais informação, conhecimento, Sim, sim. para trazer para cá, porque a carência aqui é muito grande, Adriana. Muito grande, entendeu? Então a gente precisa de pessoas com uma outra bagagem, pessoas que vêm mesmo, viu uma realidade diferente, né, fora de Cataguás, Não, muito sim. mais rica e que vai ter condição de trazer para nós aqui. Não, tive Porque experiências se incríveis você lá. fica só aqui dentro, a minha realidade, né? Uhum. Eu praticamente vivo dentro de Cataguás, não tenho condições de ficar viajando, conhecer, né, outras realidades e tudo. Então, a minha experiência é muito pequena perto da sua. Então, a gente tem que juntar isso para poder ver o que nós podemos fazer juntos em Cataguás. O que juntos nós podemos fazer no pessoal em Cataguás, para poder oferecer mais para a nossa comunidade. Não, sim. Que as pessoas aprendam a pensar, aprendam que todos nós temos direitos. Nós estamos vivos, nós nascemos, nós temos direitos e todos precisam ser respeitados. E as pessoas que têm o poder criarem esses espaços. Quem não tem poder, né, mas tem condições de ir abrindo alguns campos de atuação, também ter essa coragem de iniciar. Não, sim. Depois que a gente começa, as coisas vão se organizando, né? E a gente tem o poder e o direito de estar onde a gente quiser estar. Sim. Entendeu? E depois que eu descobri isso, ninguém me tira do meu lugar de fala. Ninguém. Ninguém mais. Ninguém. Certo. E eu vou estar aonde eu quiser estar. Então, minha vida, hoje, ela se rege dessa forma, sabe? Sim. Se eu achar que eu vou estar ali naquele lugar, é pra lá que eu vou. Né? Porque quem me tira desse caminho é só Deus. Se ele achar que eu não devo... Não deve estar lá. Mas o que depender de mim, Maísa, se eu falar que eu vou estar naquele lugar ali, eu vou estar. Certo. E ninguém vai me tirar do meu rumo. Que bom, fico Né? feliz de ver essa Né? sua Aprendendo, determinação. porque aprendendo assim. E outra coisa, sem passar por cima de ninguém. Isso é fundamental. Isso é né? fundamental. Respeitar o próximo, respeitar quem está ao seu lado, né? Respeitar os seus colegas de trabalho, né? Eu vou estar ali sim, mas é com aquilo que eu estou conquistando. Não é derrubando ninguém, não é tirar o lugar de ninguém. É um dia de cada vez. Eu vivo um dia de cada vez. Isso tem me ajudado muito. Com certeza. Isso tem me ajudado muito. Ter essa paciência, né, para deixar as coisas acontecer. Sim, sim. Não se acomodar, né? Confiar, eu estou na luta, eu estou fazendo a minha parte, as coisas vão se organizando, Sim. elas vão se encaixando. Sim. E quando você vê, vão surgindo. Você já falou, teve surpresas, muitas surpresas. Fulano de tal te Muitas ligou, mas eu nunca imaginei conversar com fulano de Sim, tal. sim. Não é? Então, assim, à medida que a gente vai trabalhando e trabalhando bem, a informação vai chegando. E aqueles que estiverem afim de um trabalho sério, eles vão se aproximar. Sim, sim. E vai Sim. acontecer o trabalho. Sim. Né? Tem alguma coisa mais que você gostaria de passar para nós, contar? Né, tem muitos projetos, né, que eu tenho feito lá em São Paulo, muita coisa acontecendo, né, muitas novidades aí, em breve, muita coisa do Cataguasense, né, só até brinca comigo, você não deixa o seu Instagram aberto, né, você fala, gente, meu objetivo não é ser social media, não é, né, ser influenciadora, nem gosto dessas coisas, Certo. né, mas em breve aí novidades, o pessoal vai ver no Instagram, que eu sempre posto alguma novidade ou outra, mas uma coisa assim, sonhar, a gente... não desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Sim. Eu lembro que eu era criança, eu ficava assistindo a novela Tieta. Tieta falando de São Paulo. São Paulo, São Paulo. Eu ficava imaginando São Paulo na minha cabeça. Aí logo depois, não sei se foi antes ou foi depois, acho que foi depois, veio a novela Próxima Vítima. E aparecia aqueles arranha-céus, né? Centro de São Paulo, e eu na minha cabecinha de criança ficava me imaginando em cima de um arranha-céu daquele. É mesmo? Sabe, ficava com aquilo na cabeça, mas é uma fantasia de criança. E eu achava um barato a novela, e ficava assim, eu lembro que eu assistia essa novela na calçada do vizinho, não tinha nem televisão na minha casa. Naquela fantasia de criança eu ficava me imaginando, morando no alto de um arranha-céu em São Paulo. Hoje eu moro no centro de São Paulo, no 22º andar. Ah, é? No centro de São Paulo. É. Então, Essas assim, coisas, vale sabe? a pena sonhar, vale a pena. Se você errar, é
consequência da vida, o erro te ajuda no futuro a você Com refletir, certeza. a pensar. Quem nunca errou na vida, né? Então, assim, são coisas, a caminhada da gente é feita de altos e baixos. Eu já passei por muitos baixos, né? Que eu precisei me erguer, me levantar, né? Mas uma coisa a pessoa deve colocar na sua cabeça e na sua mente. Sonhar nunca é impossível. Tem que Sim. sonhar, tem que realizar e tem que conquistar, né? Então, aquela menina, Adriana sonhadora, lá na infância sonhando em estar num arranha-céu, hoje eu moro num arranha-céu no centro de São Paulo. Então, assim, e morar nesse arranha-céu não é só justamente morar nesse arranha-céu, né? São Paulo me deu toda uma estrutura. Então, assim, não é impossível colocar o sonho, transformá-lo em realidade. A gente tem que sonhar, sim, realizar e concretizar. Sim. E mesmo que te diga ao contrário, Acredita e vai em frente. Mas nunca abandona o seu lugar de origem e de onde você veio. Que é para lá onde nós voltamos um dia. Não existe isso. Seja quem for, respeite sempre o seu lugar de origem, de onde você veio, que é o respeito que eu tenho com Cataguases e principalmente o meu bairro, né, querido, que é o bairro Leonardo, onde eu sou nascida e criada. Beleza. Ô, Adriana, a gente te agradece muito. Eu que agradeço a vocês pelo carinho, viu? Agradecemos muito. Justamente nesse dia, né, dia do assistente social, da assistente social, você como assistente social, a gente poder conversar dos seus projetos, da sua vida, dos projetos que você desenvolve profissionalmente em São Paulo, né? E trazer essa informação, porque tem muita gente que não sabe que você está vivendo essa experiência. Nossa, né? Experiência bacana, viu? Então, a gente vai divulgar isso ao máximo. E é o nosso primeiro trabalho, assim, de comunicação do pessoal. Que bom, agradeço o carinho de vocês. Agradeço muito. Esteja acontecendo com você e que tenha essa bagagem para poder passar para nós, né? E a gente levar isso para as pessoas cada vez mais. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês, agradeço ao pessoal de Cataguases pelo carinho, pelo respeito. É sobre isso, né? É sobre trazer, não estou falando só de mim, mas tem tantos personagens bacanas aí, né? Sim. Nas comunidades de Cataguases fazendo a diferença, muita gente boa, né? E o bacana de vocês aqui é que não se trata de trazer personagens políticos, de trazer seres humanos, né? Que estão aí lutando por suas comunidades, pelo seu bairro, pelo seu espaço, trabalho, sabe? Não quer dizer que um dia não venha. Não, né? sim, não. Mas a gente quer buscar essa pessoa que está dentro do bairro, que está fazendo alguma coisa dentro do seu bairro. Então, isso é bacana. Construindo a sua história, isso é tá bacana. Colaborando com a comunidade. Sim, isso é bacana, trazer, porque tem muita gente boa em Cataguases, escondida ali nos cantinhos, né? E que estão fazendo a diferença. E agradecer a vocês pelo carinho aí, poder falar um pouquinho, né? Mas tem muita novidade bacana, muita coisa boa aí, né? Acontecendo, que acontece o tempo todo aí, lá em São Paulo. Porque em São Paulo, minha vida, acho que eu durmo 4 horas por dia. O resto é trabalho. Eu não aguento mais. Mas estou feliz. Mas estou feliz. Então tá bom, Adriana. Tá, muito obrigada, viu, vocês todos. Muito obrigada, viu? Muito agradecido mesmo por esse momento Agradeço. com a gente aqui, tá bom? Tá bom.